Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional da Palavra de Deus. É uma alegria estarmos juntos para meditar nas Escrituras e permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Hoje, em nosso devocional diário, nós iremos refletir sobre um tema que, infelizmente, tem sido pouco praticado por muitos cristãos em nossos dias. O nosso tema de hoje é: o jejum fortalece a nossa sensibilidade espiritual. Queridos irmãos, nós vivemos uma geração que valoriza muito a rapidez, o conforto e a satisfação imediata. Entretanto, a vida espiritual segue um caminho diferente. Deus continua chamando o seu povo para uma vida de oração, consagração e dependência. Entre essas disciplinas espirituais está o jejum, uma prática ensinada nas Escrituras desde o Antigo Testamento e confirmada pelo próprio Senhor Jesus. O jejum não é um meio de impressionar a Deus, nem uma forma de obrigá-lo a responder às nossas orações, claro que não. O jejum é um exercício de humildade, de dependência e de busca sincera pela presença do Senhor. Quando nós jejuamos corretamente, o nosso coração torna-se mais sensível à voz de Deus e mais disposto a obedecer à sua vontade. Queridos irmãos, antes de meditarmos nesta palavra, no tema de hoje, vamos falar com o nosso Pai. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos por mais um dia de vida e por mais esta oportunidade de abrir a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Ensina-nos o verdadeiro significado do jejum. Livra-nos de toda religiosidade vazia e desperta em nós o desejo sincero de buscar a Tua presença. Que esta mensagem fortaleça a nossa comunhão contigo e nos ajude a viver uma vida de santidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, o nosso texto inicial se encontra em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. E diz assim a palavra do Senhor: E quando jejuarem, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para os homens parecer que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas é teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Glórias a Deus. Amados irmãos, essas palavras fazem parte do famoso Sermão do Monte. Jesus estava ensinando como deve ser a verdadeira vida de um cristão do reino de Deus. É interessante observar que nesse capítulo, o Senhor fala sobre 3 importantes práticas espirituais. Primeiro, a esmola. Depois a oração e em seguida o jejum. Isso mostra que o jejum não era apresentado como algo extraordinário, reservado para poucos cristãos. Fazia parte da vida espiritual normal daqueles que desejavam agradar ao nosso Deus. Existe um detalhe importante logo no início desse texto. Observe que o Senhor Jesus ele não disse se jejuares, mas ele disse quando jejuares. Essa pequena palavra, ela revela que o Senhor considerava o jejum uma prática natural na vida dos seus discípulos.
Infelizmente, muitos cristãos enxergam o jejum como algo opcional ou até ultrapassado. Mas Jesus nunca aboliu essa prática, meus irmãos. Nunca. Pelo contrário, ensinou como ela deveria ser realizada corretamente. Outro detalhe que chama a nossa atenção o problema, meus queridos irmãos, não era o jejum. O problema era a modificação desse jejum. Havia pessoas que jejuavam para serem admiradas. Queriam demonstrar uma espiritualidade que não possuíam. Faziam questão de aparentar sofrimento. Andavam cabisbaixos, desfiguravam o rosto, chamavam a atenção para si. E Jesus disse que essas pessoas já haviam recebido a sua recompensa, que era o elogio dos homens. Mas Deus procura outro tipo de adorador. Meus irmãos, o Senhor vê aquilo que ninguém mais vê. Lembra lá de Samuel, 1 Samuel 16:7? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Veja, meus irmãos, que verdade maravilhosa nós temos nesse texto. Enquanto as pessoas observam a aparência, Deus contempla o coração. E isso vale também para o jejum. Não é a quantidade de horas sem comer que impressiona a Deus. É a sinceridade daquele que está buscando, que está jejuando, que está orando. O verdadeiro jejum, queridos irmãos, ele nasce de um coração que deseja estar mais perto de Deus. O profeta Isaías também tratou desse assunto. O povo jejuava, mas continuava vivendo em pecado. Então Deus declarou em Isaías 58:6: porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Perceba que Deus não estava rejeitando o jejum. Não estava não, meus irmãos. Ele estava rejeitando um jejum sem transformação. O verdadeiro jejum, ele muda o nosso coração, produz arrependimento, desenvolve humildade, fortalece a nossa comunhão com Deus e nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Ao longo de toda a Bíblia, nós encontramos diversos homens e mulheres que jejuaram em momentos decisivos. Moisés jejuou quando esteve na presença de Deus recebendo a lei. Você pode conferir isso lá em Êxodo 34:28. Diz assim: e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas a palavra do concerto, os 10 mandamentos. Observe como o jejum estava ligado à comunhão com Deus. Não era apenas abstinência de alimento. Era um período de intensa busca espiritual. Outro grande exemplo foi de Esdras. Antes de conduzir o povo em uma longa viagem, ele declarou em Esdras 8:21: então apregoei ali um jejum junto ao rio Aiva, para nos humilharmos perante a face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Veja, meus irmãos, que lição extraordinária nós temos aqui nesse texto. Antes de iniciar a jornada, eles buscaram direção do Senhor. Não confiaram apenas na experiência, nem na força humana, buscaram a orientação de Deus.
Isso nos ensina que o jejum fortalece a nossa sensibilidade espiritual, justamente porque nos faz reconhecer a nossa dependência do Senhor. Vivemos em um tempo em que as pessoas querem respostas muito rápidas, mas Deus continua chamando seus filhos para momentos de silêncio diante da tua presença. O jejum ele nos ajuda a desacelerar, a ouvir mais, a falar menos, a colocar nossa carne em submissão. O próprio apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando alimentamos apenas a carne, ela se fortalece. Não é assim que acontece? Mas quando alimentamos o espírito através da oração, da palavra e do jejum, a nossa comunhão com Deus também cresce, se fortalece. E é exatamente por isso que o jejum fortalece a nossa sensibilidade espiritual. Ele não muda Deus, ele muda nós. Quando Jesus ensinou sobre o jejum, ele estava nos mostrando que essa prática não é um fim em si mesma. O jejum é um caminho para que nos conduz para mais perto do nosso Deus. Quando abrimos mão do alimento por um período para dedicar mais tempo à oração e à leitura da palavra, estamos dizendo ao Senhor que a nossa maior necessidade não é física, mas espiritual. Foi exatamente isso que Jesus demonstrou após o batismo. Antes de iniciar o seu ministério público, o que é que ele fez? Ele retirou-se para o deserto. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É importante observar, queridos irmãos, que Jesus não jejuou porque precisava vencer algum pecado. Ele era santo. Jejuou porque estava se preparando para cumprir a missão que o Pai lhe havia confiado. E isso nos ensina uma verdade preciosa. O jejum não deve ser praticado apenas em momentos de dificuldade. Ele também é uma preparação para aquilo que Deus deseja realizar através de nós. Logo após esse período de jejum, Jesus iniciou seu ministério pregando, ensinando, curando enfermos e libertando os oprimidos. Não é um exemplo maravilhoso esse que nós temos aqui? Um outro momento marcante aconteceu na igreja de Antioquia. Enquanto os irmãos buscavam ao Senhor em oração e jejum, Deus revelou o próximo passo da obra missionária. Nós vimos isso no devocional de ontem. Mas vamos relembrar Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Observe como isso se conecta com a lição desta semana. Foi durante um período de oração e jejum que o Espírito Santo direcionou a primeira grande viagem missionária da igreja. O jejum fortaleceu a sensibilidade espiritual daqueles irmãos que estavam ali. Eles ouviram a voz de Deus, obedeceram e o Evangelho começou a alcançar ainda mais povos. Perceba que o jejum nunca aparece sozinho nas Escrituras. Ele sempre está acompanhado da oração. Quem apenas deixa de comer não está necessariamente jejuando. O verdadeiro jejum reserva tempo para buscarmos ao Senhor. Enquanto o corpo é privado do alimento, a alma é alimentada pela presença de Deus. O salmista expressou esse desejo quando ele escreveu o Salmo 42, verso 1 e 2. Como o cervo brama pelas correntes das águas,
Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ah, meus irmãos, que texto lindo! O jejum desperta exatamente essa sede espiritual. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos o quanto nós dependemos dele. Infelizmente, a nossa geração vive cercada de distrações. Estamos sempre ocupados, sempre olhando para alguma tela, sempre correndo, sempre resolvendo problemas. Mas Deus continua falando ao coração daqueles que param para ouvi-lo. O profeta Elias experimentou isso. Depois de momentos intensos de luta, Deus falou com ele. Mas não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Está lá em Reis, 1 Reis 19:12. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Muitas vezes essa voz continua sendo abafada pelo excesso de barulho da nossa rotina. O jejum nos ajuda a silenciar a alma para ouvir a voz do nosso Deus, do nosso Senhor. Outra grande bênção do jejum é que ele fortalece o domínio próprio. Vivemos numa sociedade que incentiva a satisfazer imediatamente todos os desejos, mas a palavra de Deus nos ensina o caminho da disciplina espiritual. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 9:27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O apóstolo Paulo entendia que a vida cristã exigia renúncia, não apenas no jejum, mas em todas as áreas da vida. Jejuar nos lembra que não somos governados pelos nossos desejos, somos guiados pelo Espírito Santo. Talvez alguém esteja pensando, então Deus responde apenas a quem jejua? E a resposta é não. Claro que não. Deus responde segundo a sua graça e a sua vontade soberana. O jejum não compra milagres, não força Deus a agir, não é uma troca, é uma expressão de humildade. Tiago escreveu lá em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. O jejum faz parte desse movimento de aproximação. Ele demonstra o nosso desejo sincero de buscar ao Senhor acima de qualquer outra necessidade. Talvez você nunca tenha jejuado, ou talvez tenha parado essa prática há muitos anos. Quem sabe esse seja o momento de você retornar a este hábito espiritual. Começa com simplicidade, com sabedoria, sempre respeitando as suas condições físicas e, quando necessário, as orientações médicas. O mais importante não é a duração do jejum, é a sinceridade da busca. Uma hora de jejum acompanhada de oração sincera, meus irmãos, vale muito mais do que muitas horas praticadas apenas por obrigação. Lembre-se das palavras do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Nosso Pai vê aquilo que acontece em secreto. Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa entrega. Meus irmãos, antes da gente encerrar esse devocional, vamos fazer uma reflexão. Tenho separado tempo para buscar a Deus, além das minhas orações diárias? Minha vida espiritual tem sido alimentada apenas pelas atividades da igreja? Ou também pela minha comunhão pessoal com o Senhor? Tenho
ouvido a voz de Deus ou apenas apresentado os meus pedidos? Existe alguma área da minha vida que precisa ser colocada novamente debaixo da direção do Espírito Santo? Amados, que possamos entender que o jejum não é um peso, é um privilégio, é um convite para experimentar uma comunhão mais profunda com o nosso Deus. Quando jejuamos com sinceridade, a nossa sensibilidade espiritual aumenta, nossa fé é fortalecida, nosso coração se torna mais humilde, nossa dependência do Senhor cresce e aprendemos cada vez mais a discernir a sua perfeita vontade. Que as palavras do salmista também sejam a nossa oração. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me sustém. Salmo 23:8. Que nossa maior fome seja sempre pela presença do nosso Deus. Aleluias, glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos convida a uma vida de comunhão contigo. Ensina-nos a praticar o jejum com sinceridade, humildade, amor. Livra-nos de toda aparência de religiosidade e desperta em nós um coração sedento pela tua presença. Que a nossa maior fome seja conhecer-te mais, ouvir a tua voz e obedecer à tua vontade. Ó Senhor, fortalece a nossa sensibilidade espiritual para discernirmos os teus caminhos e permanecermos firmes na missão que o Senhor nos confiou. Que o teu Espírito Santo conduza cada passo da nossa vida. É a nossa oração, é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que sua comunhão com Deus seja fortalecida a cada dia e que o Espírito Santo torne o seu coração cada vez mais sensível à voz do nosso Deus. Muito obrigado por sua companhia nesse devocional. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos para mais um devocional. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo.